Fala pessoal, bem-vinda de volta. Hoje vamos continuar a nossa série de testes de celulares em diversos jogos. E hoje é dia de testar o desempenho do Poco X6 em 8 jogos. Como que funcionam os testes de nossos jogos aqui? Bom, são testes reais, na prática, onde eu realmente faço algumas partidas e gravo a tela do celular. Por trás eu tenho rodando alguns softwares que me dão um relatório de qual taxa máxima alcançada do game, qual a taxa que ele alcançou, uma estabilidade, né, uma taxa média, e também qual seria a autonomia do Poco X6 se eu jogasse aquele game até acabar a bateria. Com isso você tem algumas informações interessantes para decidir comprar o Poco X6. Meu nome é William e você está no seu Lado Geek. Este aqui é um dos meus canais no YouTube, onde eu posto diversos conteúdos sobre tecnologia. Para não perder os próximos vídeos, é só inscrever-se, ativar as notificações, e aqui abaixo do vídeo eu deixo links todos organizados de lugares confiáveis para você comprar o seu Poco X6, inclusive onde eu comprei esta versão aqui, já no Brasil, paguei em até 10 vezes sem juros e já na versão global. E se você quiser conhecer mais sobre o Poco X6, além do desempenho em jogos, tem uma análise completona no canal, que eu vou deixar aqui no card e também na descrição. A versão do Poco X6 que eu estou aqui é a versão de entrada, só que mesmo assim nós já tivemos um upgrade bem interessante em relação ao X5. Já temos um processador, né, um chipset Snapdragon 7S de segunda geração, GPU Adreno 710 e duas novidades bem interessantes. Agora a memória mínima do Poco X6 são 8 GB, assim bem como o armazenamento de 256, mas você tem versões de 12 GB e 512 de armazenamento. Essa versão que eu estou em mãos é a versão de 8 GB 256, a versão mais básica, justamente para a galera ter uma ideia se quiser economizar um pouco no Poco X6. A tela é incrível de 6.67 polegadas, tecnologia AMOLED, atualização de 120 Hz, resolução 2K, com tecnologia Dolby Vision, inclusive se liga aí como que fica a tela de introdução do COD Mobile, cores realmente incríveis. E o melhor é que você pode utilizar o Poco X6 agora, mesmo em condições com bastante luz externa, porque você tem 1800 nits de brilho máximo. Como o Poco X6 é um celular intermediário, nós temos aqui uma regra do canal de fazer testes utilizando definições que são equivalentes para esse celular. Então em todos os games utilizaremos a qualidade gráfica média, porém no caso de FPS nós sempre colocamos a taxa máxima que o game nos permite para ver qual FPS que o Poco X6 vai rodar. Primeiro teste do Poco X6, League of Legends Wild Rift. Poco X6 rodando na qualidade média, alcançando um pico máximo de 120 FPS. Tivemos uma flutuação de FPS e o game teve uma estabilização próxima a 104 FPS, ou seja, sempre trabalhando de forma estável acima de 100 FPS. A autonomia de bateria neste jogo seria de 4 horas e 45 minutos estimados. O eFootball, na qualidade média, tivemos um pico de 60 FPS, ou seja, o FPS máximo do game, e estabilizou também muito próximo à taxa máxima do jogo, a 58 FPS. A autonomia de bateria, jogando este jogo no celular, seria de até 8 horas e 15 minutos estimados. No Free Fire, o Poco X6 deu um show, trabalhando aí a 60 FPS de pico e se manteve estável também a mesma taxa de 60 FPS. Como ele é um jogo um pouquinho mais pesado do que o eFootball, nós temos aqui 6 horas estimadas de autonomia de bateria se fôssemos jogar até acabar. No PUBG Mobile, inclusive, este é o único jogo que nós também testamos na qualidade baixa e eu já vou explicar o porquê. Bom, quando nós selecionamos a qualidade média, o próprio jogo não deixou a gente selecionar a taxa máxima de quadros do game. Na qualidade média, rodamos basicamente na taxa máxima permitida a 40 FPS, FPS médio 39 e 6 horas de baterias estimadas. Assim, o Poco X6 conseguiu alcançar um pico de 60 FPS e trabalhando de forma bem estável a 59 FPS, basicamente na taxa de FPS máxima do game. Inclusive a bateria teve a mesma autonomia de 6 horas. Em um dos jogos mais temidos atualmente, o Genshin Impact, o Poco X6 conseguiu rodar de forma bem interessante por ser um celular intermediário. Na qualidade média, conseguimos alcançar 52 FPS de pico, porém estabilizando a 41, e aqui você percebe, ó, lá no desempenho da bateria, que realmente o jogo é pesado. 5.100 mAh do Poco X6 tem uma autonomia média de 4 horas e 20 minutos no Genshin Impact. Para os amantes de pista, testamos na qualidade padrão, que é a qualidade média do Asphalt 9, um pico de 60 FPS, estável a 57 FPS. Como é um jogo um pouco mais leve, temos até 7 horas de baterias estimadas com 5.100 mAh do Poco X6. Um jogo que também costuma dar um pouco de trabalho para os celulares
é o Farlight 84. E ele é um pouco peculiar, porque quando você começa ali no game, ele aparentemente não utiliza muitos recursos, mas quando você vai ali fazendo a sua partida, você percebe de forma bem nítida que os recursos começam ali a serem utilizados. Então, no caso da qualidade média do Poco X6, alcançamos no início do jogo ali um pico de 120 FPS, porém, conforme a gente foi jogando, o jogo exigindo mais recursos, estabilizamos a média de 72 FPS. Mais uma vez, você sente que o jogo é relativamente pesado na autonomia de bateria. Inclusive, neste jogo, consumiu mais bateria do que no Genshin Impact. Então dá para vocês terem uma ideia que é um jogo ali lado a lado que precisa de recursos em relação ao Genshin. No Call of Duty Mobile, conhecido também como COD Mobile, este acho que dessa lista é o único jogo que realmente eu sei jogar um pouquinho mais, porque é um jogo que eu jogo diariamente. No Poco X6, utilizando aí a qualidade média gráfica, conseguimos um pico máximo de FPS de 60 e estabilizou a 58 FPS, quase basicamente aí na taxa máxima do game. Ele é um jogo relativamente pesado também, isso você pode perceber no desempenho ali, na autonomia de bateria. Algumas pessoas acham que não é tão pesado assim, porque ele é um jogo bem otimizado, mais otimizado do que alguns que eu mostrei aqui. E nós temos uma autonomia de 6 horas e 45 minutos estimados. Então aqui o Poco X6 mostrou para nós que na linha intermediária ele dá super conta do recado aí dos principais jogos. Se você precisava desse feedback, agora você pode tomar a decisão. Lembrando que aqui abaixo tem links confiáveis, comprando por esses links vocês ajudam muito o nosso canal a continuar com esse trabalho aqui no YouTube, fechou? Fico por aqui e até o próximo vídeo, valeu!